Então vamos começar a nossa live de hoje. Quem é você? Várias pessoas me perguntam isso e eu já teve uma pergunta também no Facebook, uma pessoa me perguntando. Algumas vêm de ironia, outras vêm no sentido interessante, no contexto de perguntar qual era a minha formação e até mesmo na realidade, sem ser nesse mundo digital, mas assim no mundo formal que a gente tá que eu vou em outra instituição. E quando eu vou começando a falar de projeto, colocando em prática o que eu faço, o que eu deixo de fazer, aí a pessoa pergunta, mas quem é você para estar falando alguma coisa? Quem é você para dar essa informação sobre o terceiro setor, sobre projetos sociais? Então, hoje eu vim dizer quem sou eu, né? Eu vim me apresentar para vocês. Meu nome é Débora Ferreira, é assim que todos me conhecem. Eu tenho 35 anos. E para saber melhor da minha história, eu vou contar da minha história bem lá do comecinho de tudo. Que aí a gente entende melhor quem sou eu, vocês vão entender quem sou eu, como eu sou, por que eu sou assim, como eu cheguei em estar trabalhando com projeto social. Então, vamos começar. Então, eu nasci dia 28 de setembro, tá, gente? E aí a primeira foto sou eu com meu irmão. Eu nasci em setembro, mas na verdade eu estaria para nascer só para novembro. Mas eu sou uma pessoa muito acelerada, então eu nasci antes do tempo. Eu nasci bem pequenininha e todo mundo dizia que eu cabia dentro de uma caixa de sapato. E fomos nós, né? Fiquei um tempo hospitalizada, mas deu tudo certo. Aí estou eu hoje, firme e forte. E aqui já uma segunda fotinha, já tô com meus um aninho e pouquinho, na casa da minha vizinha, tirando foto, porque a maioria das fotos é sempre na casa do vizinho. E essa casa é da minha madrinha, da tia Márcia. E aí, vamos lá. E eu vou crescendo, né? Como eu disse, eu nasci perto de São Carlos da Damião, adoro doce. Então, eu sempre tô comendo doce. Adoro. Pessoa, além de comer doce, a pessoa acaba se acelerando. Então, o doce me deixa mais acelerada ainda. Já tô na escola, já tô maiorzinha, já tô com meus 3, 4 anos. E vocês vão ver muitas fotos, tá, gente? Já vou começando a falar pra vocês, já comunicar, que vocês vão ver várias fotos com uma tarjinha, com uma carinha, porque como eu não pedi autorização pra ninguém de botar as fotos, então eu tive que censurar todo mundo. Então, tô eu e meu irmão nessa foto. Estamos crescendo, estou eu novamente crescendo. Como eu falei, eu sou uma pessoa muito acelerada, uma pessoa super agitada, super ligada no 220 até hoje. Então, eu tô brincando na moto do meu tio. Olha as perninhas finas, toda cheia de machucado. Lá no fundo tá minha mãe. Aí, tô crescendo. E engraçado que, como eu falei pra vocês, eu vou contar a minha história, porque todas as fotos que vocês vão ver são pouquíssimas fotos que eu tenho sobre o teu crescimento, mas dá pra entender um pouquinho qual é a minha realidade, da onde que eu vim. E aí, por que eu cheguei? Acho que a gente só começa a entender as coisas depois de adulta, né? Porque criança a gente meio que passa a vida e a gente não entende. Essa foto tô eu com primeira fantasia, tô com meus 8 anos, de odalisca. Fiquei muito emocionada com essa fantasia, foi feita pela minha madrinha, a tia Lúcia. E engraçado que eu passei por muitas coisas dentro da minha família, e sempre sorridente, sempre rindo. Pode ver que a maioria das fotos ou tô muito séria ou tô sorridente. Mas, como eu disse, a gente só entende as coisas depois que a gente cresce. E acho que minha infância, apesar de sempre estar rindo, eu fui criança. Eu pulei, eu corri, eu gritei, eu me machuquei. Mas a gente não entende muito a nossa realidade. Mas no sentido de que eu passei por muitas coisas, de não falar que eu passei fome. Gente, eu não passei fome, graças a Deus. Mas eu tive muitas dificuldades em relação realmente dentro de casa, de passar muitos anos da minha vida, assim, não muitos anos, mas alguns anos que eu me lembro, que na minha casa só tinha arroz, feijão e apresuntado, aquela lata de apresuntado. E eu comia apresuntado à milanesa, eu comia apresuntado ensopado, eu comia apresuntado frito, eu comia apresuntado... Gente, eu comia só arroz, feijão e apresuntado. E isso foi uma época muito difícil, porque meu pai ficou desempregado. Então, assim, quando eu mostro essas fotos, são fotos que me marcam muito. Como eu falei, poxa, a primeira foto de odalisca, olha só minha fantasia. E uma simplicidade, que eu lembro que nessa época,
As crianças estavam todas fantasiadas de odalisca, tinha todo um contexto, era uma coisa muito bonita. Mas aquilo ali me deixou super feliz, porque era uma coisa que eu nunca tinha tido. E aí você entende que olha a felicidade da cara da pessoa. E aqui, como eu disse, olha aí as tarjinhas, para todo mundo não saber quem é quem. Olha eu aqui, me destaquei para vocês. Eu entrei no Pedro II, foi assim a escola que eu estudei a minha vida inteira, praticamente. No sentido de praticamente, foi como vocês me viram com uma foto que eu estudei, estava estudando. Depois eu entrei numa escola pública perto da minha casa. E eu estava entrando para o primeiro ano, eu estava indo para a primeira série. E a minha mãe sempre foi uma pessoa muito batalhadora. E ela falou, não, o colégio não é... Tipo, um colégio bom aqui no nosso bairro não era bom, mas também não era o colégio. Mas era um colégio aqui no nosso bairro, era bem perto. Eu estava indo para a primeira série. E aí a minha mãe falou assim, não, pô, tem Pedro II, um colégio bom, de referência, eu vou ficar na fila. Porque naquela época as mães ficavam na fila, que ia ter sorteio, essas coisas tudo, para pegar número. E a minha mãe foi muito cedo para pegar o número do Pedro II. E engraçado que o meu irmão já tinha entrado no colégio. E a minha mãe ia tentar, pela segunda vez, eu entrar no colégio também, ter a sorte de eu estar também dentro desse colégio. E eu fui. Então, assim, eu voltei um ano e o Pedro II, ele tinha uma regra de que você só podia entrar no CA ou com uma idade X, ou a partir, fazendo o aniversário no ano. Até hoje tem essas coisas na escola. Só que eu faço aniversário em setembro, então eu só posso entrar pro ano seguinte. Então eu entrei um pouco atrasada, porque eu também já estava indo para a primeira série no outro colégio, então voltei um pouquinho, entrei no CA, no Pedro II, e aí eu comecei a minha jornada nessa escola. E foi jornada, assim, bem... uma baita de uma jornada. E aí quando eu vejo essas fotos, quando eu vi essa foto, assim, quando eu vejo as fotos do colégio, eu entendo o sentido de por que na verdade, o meu uniforme era diferente, porque se você já para, meu uniforme é diferente de todo mundo, não tem nem cor direito o meu uniforme. Além de eu estar com a mão no boladona, não tem nem direito a cor do uniforme, nem o sentido. Era porque meus uniformes todos eram do meu irmão. Então, como a gente estava na mesma escola, e como eu disse, a gente passou por um tempo uma dificuldade muito grande, tudo que era do meu irmão passava para mim. Então, eu sou a caçula, ele tem 2 anos a mais, então o uniforme da escola, roupa de frio, muitas das coisas da roupa dele passava para mim, calçado. Então, a gente viveu dessa forma. E na escola, engraçado que na escola, eu lembro até hoje, que até eu chegar na 4ª série, o meu apelido era Mulher Homem. Por causa das roupas do meu irmão. Minhas roupas sempre foram largas, por causa dele. Minha mãe não tinha condição de estar comprando, meu pai não tinha condição de comprar as roupas, né? Ainda mais que o uniforme era aquela calça azul marinho, aquela bermuda azul marinho, e eles não tinham condição, eles passavam o quê? A dele pra mim. Mas vamos que vamos, a gente vai vivendo. O importante é estar num colégio público, um colégio de referência. E a vida foi passando, né? A religião sempre muito presente na nossa vida. Aqui, como eu falei, eu já estou terminando o ensino fundamental, em séries iniciais, né? Eu estava na 4ª série. Eu estou participando da festa junina. E como eu falei, é sempre a simplicidade. Você pode notar uma roupa de festa junina, um conjunto de roupa ali, um vestido. Minha mãe fez umas coisinhas, uma blusa. Mas eu pude viver tudo plenamente como qualquer outra criança, apesar de todas as dificuldades que a gente passou. E aí eu fiz a primeira comunhão, estava com meus 10 anos. E eu fui conhecer, eu estava com 12 para 13 anos, eu fui conhecer pela primeira vez o Santuário Nossa Senhora de Aparecida, que eu fui pagar uma promessa. Engraçado que essa coisa, como eu falei, religião sempre presente na minha vida. Como eu disse, eu nasci muito pequenininha, eu fiquei muito tempo hospitalizada. E a mãe, né, faz promessa, é promessa quem paga é a gente. E eu fui a Nossa Senhora, a gente só pôde ir, teve a oportunidade de ir a Nossa Senhora Aparecida, eu estando com 13 anos. Então, assim, minha mãe foi me apresentar, foi fazer o agradecimento, eu estando com 13 anos. Então, ela deixou 13 anos daquela promessa, como aquela dívida, né, até realmente fazer a minha apresentação. E eu fui a Aparecida do Norte, eu tirei essa foto super feliz, que depois eu tive que pagar a promessa, fiquei um pouco triste, cansada, mas fechamos e graças a Deus estamos aí novamente. E outras vezes eu fui para agradecer por tudo que aconteceu. E como eu disse, Pedro II, né, minha jornada toda nessa escola. E por que eu trouxe essas roupas do Pedro II para vocês? Por que eu trouxe meu uniforme? Porque, assim, como eu disse, a gente só entende o terceiro setor, a gente só entende essa realidade depois de adulto. E como eu disse, eu passei por muitas coisas durante minha infância e eu participava da caixa escolar. Eu não sei se alguém conhece essa expressão, mas a caixa escolar era
onde as crianças que não tinham verba, não tinha, assim, não ganhavam, os pais não ganhavam um salário que pudesse arcar com as despesas da escola no sentido de livros, mesmo sendo uma escola pública mesmo, a gente não tinha condição de comprar livro, não conseguia comprar os cadernos, não conseguia comprar o uniforme. Então, eu participava da caixa escolar. Então, eu comecei a crescer, claro, o uniforme vinha do meu irmão já participava da caixa escolar, então a gente ganhava o uniforme, algumas coisas eram de primeira mão, outras eram coisas de segunda, então aluno que já tinha saído do colégio, deixava o uniforme lá, alunos que já tinham usado o livro no ano anterior, emprestava o livro, e eu participei durante muitos anos da caixa escolar. Então, se vocês repararem, o uniforme sempre bem grande, porque não tinha uniforme do meu tamanho. Aquela coisa, você está ganhando, você tem que usar o que tem. E aí o colégio me dava uniforme, calça, blusa, saia, uniforme de educação física. Minha mãe comprava algumas coisas quando podia, mas eu sempre ficava com o uniforme da caixa escolar. Assim como alguns livros que eu pegava durante o ano, estudava com o livro, não podia riscar, não podia marcar, não podia fazer nada, porque era um livro de empréstimo, e entregava no final do ano, quando eu tinha terminado a série, terminei a 7ª série, terminei a 8ª série, assim eu deixava o livro. E normalmente... E, na verdade, a escola, se eu não me engano, acho que foi na 6ª série, o colégio começou a entregar os livros, realmente. 6ª ou 7ª série, a gente ganhava o livro, usava durante o ano e devolvia de novo. Só que a gente só usou durante, acho que 2, 3 anos. Depois eu entrei no ensino médio e a gente não podia, continuava não podendo comprar o livro, né? Então, assim, alguns livros meu pai comprou, a maioria eu vinha da caixa escolar. Então, eu participei da caixa escolar, na verdade, os anos todos da minha vida que eu estava no colégio, eu participei da caixa escolar. E aí eu agradeço muito, porque se não fosse essas mães, essas mulheres que tinham uma condição maior no colégio e pudesse ajudar as outras crianças menos afortunadas, outras crianças mais humildes, eu não tinha ficado nesse colégio e não tinha tido toda a participação do meu ensino adequado. E como eu disse, eu fui uma criança muito esforçada e eu agradeço muito, porque a minha mãe, ela teve sempre essa coisa de, ó, estuda, não importa como vai ser, eu vou me virar nos 30 para acontecer isso. E sempre foi assim. Eles se viraram nos 30, tudo que a gente teve, a gente foi aquele sacrifício da minha mãe correndo atrás, o meu pai correndo atrás. E muitas pessoas falam assim, ah, mas a sua mãe é o quê? Seu pai é o quê? E aí eu falo, minha mãe é uma mulher simples, uma pessoa que não estudou muito tempo, porque ela teve uma vida também muito complicada, mas o pouco que ela aprendeu, ela passou, tipo, 1 milhão de vezes a mais para mim e para meu irmão. E a gente permaneceu, a gente se esforçou, a gente fez tudo que a gente podia fazer das nossas vidas e ela sempre ali em cima da gente, meu pai sempre em cima da gente, se for para estudar num colégio bom, que a gente estude direito, porque tem outras crianças que queriam estar aqui e não estão, porque vocês estão nessa vaga, então se esforce para estar ali fazendo certo. E a gente sempre fez isso. Apesar de eu ter sido considerada uma faladeira, a menina vitrola, porque eu sempre fui muito faladeira, sempre falei muito, sempre briguei, gritei, reclamei, mas eu sempre estudei e eu sempre fui aquela criança esforçada, de tudo que tinha na escola eu participava. Se tinha balé eu participava, se tinha tirada eu participava, se tinha aula de inglês, português, matemática. A minha mãe falava, você tem que participar de tudo, tem que aprender, porque conhecimento não paga. É nesse sentido, conhecimento a gente não paga. Se tá te dando, você tá ali e absorve tudo que você pode, porque conhecimento é uma coisa muito importante e você absorvendo conhecimento, você vai poder chegar longe. Então, assim, eu tive sempre essa coisa do meu pai e da minha mãe, que conhecimento era importante, então a gente sempre trabalhando com essa base do conhecimento. Então, eu estudei no colégio a minha vida toda foi ali dentro daquela escola. Fiz meus 15 anos, e assim, 15 anos que foi marcado com muito amor e carinho, porque... Como eu disse, somos pessoas humildes, pode ver a festinha, assim, uma humildade toda, essa bolinha aí, toda engraçadinha, esse bolinho. Foi na casa de uma vizinha e foi muito engraçado dessa festa porque ela estava vendendo a casa. Foi assim um tempo de falando que ia vender a casa, e ela falou, olha, como você fala bem, você é bonita, você pode fazer a propaganda da casa que eu vou filmar. E você a gente vai vender a casa pra televisão, sabe? Essas coisas assim, vamos fazer uma propaganda da casa. E eu fui toda arrumadinha pra falar, apresentar a casa. Eu ia ganhar um extra ali, né? Ganhar uma graninha que ela falou que ela me dá. E aí cheguei lá, era uma festa de 15 anos surpresa que minha mãe fez pra mim. E assim, foi super emocionante, porque, como eu disse, eu estudei num colégio enorme. O Pedro II, ele é enorme. Era uma base de 5.000 alunos ali de São Cristóvão. E a gente conhece pessoas e pessoas. É um colégio que você tem pessoas com muito dinheiro e tem pessoas com pouco dinheiro.
E assim, eu tava numa sala que 90% dos meus amigos ali fizeram aqueles festão de 15 anos. As meninas viajaram pra Disney. E eu fiquei arrasada que eu falava, pô, mãe, a gente não tem dinheiro, não tem dinheiro pra ir pra Disney, não tem dinheiro nem pra passear, não tem dinheiro pra fazer um bolo, uma festa, cruz credo, não suporto ser pobre. E aí eu tive a surpresa que minha mãe fez uma festa de 15 anos pra mim, com muito sacrifício. Foi aquela festinha bem americana, no contexto americano, que foi a minha avó ajudou, minha tia ajudou, a vizinha ajudou, a outra ajudou. Então foi uma festa de colaboração para uma menina de 15 anos realizar o sonho de ter a festa de 15 anos que é tão falada até hoje, né? E como eu disse, religião sempre presente. Eu fiz minha crisma. E aí, como eu disse, já tô, depois dos 15 anos, né, a gente acha que é gata, né? Já vira cocotinha. E aqui é o programa, eu já estou no 3º ano, eu estou fazendo o programa Junior Active Brasil. Foi uma oportunidade que eu pude participar junto com vários alunos do ensino médio, que era fazer todo o horário, a parte noturna, a gente tinha que, uma vez por semana, 2 vezes na semana, participar desse curso, né? Foi um curso de praticamente 3 meses, onde a gente ia abrir uma empresa. Então a gente abriu realmente uma empresa, onde tinha marketing financeiro, produção, então a gente tinha que ter uma noção de ser um empreendedor. E eu participei desse curso e eu fiz a parte do marketing, era a parte do marketing. Então eu tô bem ali na minha propaganda, eu fiz a propaganda, tem uma mulherzinha ali, não dá pra ver muito bem a foto, mas tem uma mulherzinha triste, do outro lado tem uma mulherzinha já maquiada, com brinco, com colar, e no meio tem esse não sei como eu posso falar, mas era a frase da nossa propaganda: se sente feia, um jaburu, a solução me dá biju. E assim, isso foi o boom, porque as pessoas diziam, você tem que fazer, porque ficou muito legal, a gente vai fazer, o nome tá legal, me dá biju, que não sei o que lá. E ali naquele momento as pessoas sempre falavam que eu tinha uma ideia legal, que eu tinha aquele espírito empreendedor, que eu tinha que fazer esse tipo de coisa, mas eu nunca acreditei nessas coisas não. Mas eu trouxe para vocês aí o meu espírito empreendedor, que já aflorava, né, vamos dizer assim, aquela coisa de ensinar, de mostrar conhecimento para as pessoas, veio a partir daí do Junior Active de verdade. E aí eu me formei, formatura do ensino médio, acabou a minha época de escola, então a gente sabe que ensino médio acaba a brincadeira, a gente passa a ser adulto. Então eu tive a minha jornada para deixar de ser criança, para deixar de ser uma pessoa, como meu pai e minha mãe dizia, 18 anos você pode fazer tudo, mas passou dos 18 você já vai responder por si própria. Então eu estava saindo daquela coisa de criança, agora realmente pro lado adulto. Então acabou a brincadeira de ficar brincando, de querer fazer as coisas, não estudar, porque agora eu tinha que viver minha vida, que eu já estava passando a realidade do infantil para passar para aquela nova fase de ser adulta. E aí começou a rotina do ser adulta, né? A pessoa não tem condição para fazer os cursos legais, né? Apesar da gente já ter uma situação melhor. Então, assim, meu pai já trabalhava, a gente já estava, graças a Deus, já tinha comida na nossa casa, a gente já tinha plano de saúde, meu pai já tinha um emprego. Então a gente começou a fazer aqueles cursos de grátis. Então, assim, a FATEC foi o boom na minha vida, porque aqui perto da minha casa a gente tem uma, então a gente estudando, né, uniforme, podia pagar a passagem, então comecei a estudar na FATEC. Então, como eu tinha já meus 18 anos, eu podia me inscrever nos cursos, já podia fazer as atividades todas sozinha, não precisava depender do meu pai e da minha mãe. Então, o FATEC era meu centro de ensino, era o que eu aprendia tudo ali, não importava, eu tinha que estudar. Se eu não estava trabalhando, pelo menos eu tinha que aprender alguma coisa, que quanto mais conteúdo, melhor. Então, eu comecei a fazer curso de graça. E eu comecei telemarketing, recepcionista, informática, manutenção de micro, atendente atenda bem um cliente. E eu fui fazendo todos os cursos que eu tinha direito dentro da FATEC. Enquanto isso, eu tentava arranjar emprego nesse decorrer. E aí, nesse decorrer de arranjar emprego, essas coisas todas, fazendo curso, eu tive a oportunidade de ficar na própria FATEC fazendo curso fazendo recepcionista. Eu comecei um estágio, depois de começar o curso, acabou o curso, eu terminei o curso com excelência, as pessoas me deram a oportunidade e eu comecei a estagiar na própria FATEC. E estagiei durante 1 ano na FATEC. E aí eu comecei, né, a fazer estágio de recepcionista e agora já tinha dinheirinho, né? Então, ver a alegria toda, né? Dinheirinho, a gente começa a fazer o quê? Bora se divertir. Então, assim,
Já como eu disse, eu já estava com meus 18, meus 20 anos, né? 20, 21 por aí. Eu comecei a curtir realmente a vida, responsabilidade, mas eu já estava gastando meu dinheiro, não estava mais dependendo de pai nem mãe, estava gastando o que eu estava trabalhando, então eu tinha também a noção do que eu podia e o que eu não podia. Então, bora se divertir. Mas também não foi só isso, né? A gente não pode curtir a vida inteira. Eu estudei, e estudei, e estudei. Fiz curso de turismo, me formei na faculdade de pedagogia na Estácio. Me formei no Instituto Superior de Educação, que eu falei, era do ISERJ, que é da FATEC, aí eu ali no meio, em normal superior, com ênfase em educação especial. E como eu disse, foi um estágio, comecei a fazer outros cursos, eu estudei, não era só, como eu disse, se divertia, eu estava estudando, e foi isso que meus pais me ensinaram, quanto mais conhecimento, melhor para você. E, como eu disse, não é só estudar, né? A gente trabalha, né, também, né? E eu saí do estágio, comecei a trabalhar. Trabalhei numa escola de moda, onde eu era professora. Eu sei que as pessoas às vezes acham que, caramba, como assim tu estuda na aula, escola de moda, tu tá trabalhando com professora, estudando para ser professora, tu foi trabalhar numa escola de moda. Então, assim, essa oportunidade da vida, né? A gente manda currículo para tudo quanto é lado. O que tiver a oportunidade, te dá dinheiro, dá para você pagar suas contas e você vai. E foi isso que eu fiz. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa escola de moda, onde eu ensinei a parte, na verdade, aquela coisa, eu aprendi a dar aula de moda, eu aprendi a ser recepcionista, eu aprendi a ser administrador, eu comecei a trabalhar realmente na minha área, que era de pedagoga, porque eu estava estudando em pedagogia, e aí eu comecei a colocar tudo aquilo da minha teoria em prática dentro dessa escola de moda, e mais essa prática também começou a vir outras coisas, e eu comecei também a modelar. Eu fiz desfiles de moda no decorrer desses 1 ano e meio que eu trabalhei dentro dessa escola de moda. E aí, né, eu namorei, né, gente? A gente namora, né? A gente tá ali estudando e trabalha, mas a gente também namora. Então vamos nós namorar também. E casei, né, gente? Casei. Nesse decorrer, olha a minha vida aí, rolando aí, casei e fiquei desempregada. Então, assim, como eu disse, nada é tão fácil. Eu fiz uma jornada na minha vida, eu comecei a fazer muitas coisas, eu estudei e eu trabalhei e fiquei desempregada. E durante esse tempo que eu fiquei desempregada, na verdade eu fiquei aquele período certinho. Falei, cara, eu me estressei tanto durante quase 2 anos, trabalhei, eu fazia tudo dentro desse trabalho que eu fazia. Nossa, não era simplesmente ser uma recepcionista, eu era orientadora pedagógica, eu era professora, eu era caixa, eu era boy, gente, eu fazia tudo e mais um pouco, organizadora de eventos, eu fazia muita coisa naquele lugar. E aí o que aconteceu? Essa muita coisa que eu fazia lá, eu aprendi muitas coisas. E não vou falar que eu fazia muita coisa, isso me deixou triste, não. Isso me deixou muito feliz porque eu aprendi muito onde eu estava. E quando eu fiquei desempregada, eu falei, ai, Jefferson, vou descansar, vou dar uma relaxada, porque é final de ano, sabe? Vou preparar a nossa casa, arrumar a casa, pintar, e aquelas coisas. Recebi esse dinheiro que eu fui mandada embora, vou pintar a casa, vou comprar um móvelzinho, aquela coisa, né? Casada há pouco tempo, 1 ano e pouquinho. Aí o Jefferson, tá bom, fica aí então. Eu falei, pô, vou receber auxílio-desemprego, vou receber 4 meses de auxílio-desemprego, então tô bem. E aí eu fiquei, sabe, estudando, fui virar dona de casa, realmente virei um pouquinho de dona de casa, mas estudando. E aí eu falei, cara, quando chegou no terceiro mês, que eu falei, começou o ano, né? Porque assim, começou o ano mesmo. Eu falei, cara, agora eu tenho que começar a correr atrás, porque eu não posso ficar parada. Eu só posso ficar mais esse 1 mês parada, porque eu vou receber esse salário. E depois eu tenho que começar a trabalhar. E foi o que eu fiz. Em janeiro, eu estava recebendo o segundo ou terceiro, acho que terceiro, isso mesmo. Segundo auxílio-desemprego. E aí eu comecei a correr atrás. Fazia, em janeiro, começou o ano, eu falei, deu aquela virada de ano, eu vou começar a vou começar a fazer entrevista de emprego, porque eu não vou poder ficar parada, né, porque as pessoas vão começar a mandar o pessoal embora, essas coisas todas, vão começar a contratar as pessoas, então eu comecei a correr atrás, em janeiro correndo atrás pra caramba, fevereiro correndo atrás, fazendo várias entrevistas, e aí, aquela coisa, a gente acha que o preconceito existe, mas ele só existe para algumas pessoas, e ele existe para algumas pessoas. Ele existe, na verdade, para todo mundo. Só que você recebe de formas diferentes.
E eu acho que eu, claro, eu passei por vários momentos de racismo, de preconceito na minha vida, mas eu sempre reagi naquela coisa de, tá falando besteira, sabe? Eu sou criança, eu sou jovem. E quando tu é jovem, tu nem liga, né? Tu responde e acabou, né? Mas quando você entra no mercado de trabalho e você sofre o preconceito, você fala, caraca, o negócio agora vai ficar difícil. Porque se todo mundo ficar com isso, gente, eu não vou trabalhar mais. Por que eu falo isso pra vocês? Porque eu tava, como eu disse, eu já tava já em fevereiro, eu já tava correndo atrás em janeiro, comecei a correr atrás em fevereiro, e eu comecei a correr atrás em fevereiro frenética, porque a minha última parcela do auxílio-desemprego era em março. Tipo, dia 4 de março eu ia receber a última parcela do auxílio-desemprego. E em abril eu já não tinha mais dinheiro. E quem ia me sustentar ia ser o Jefferson. E eu falei, cara, eu não sou mulher de ser sustentada por homem, porque eu já fui sustentada durante muitos anos da minha vida pelo meu pai. Agora eu não vou ser sustentada por um homem. Eu não quero isso. E eu falei, cara, não importa se eu tenho faculdade, eu não quero saber. Eu vou pegar qualquer coisa. Eu vou pegar auxiliar administrativo, eu vou pegar auxiliar de creche, eu vou pegar auxiliar de serviços gerais, não importa. Eu tenho que trabalhar. E eu fui fazendo entrevista para tudo quanto é coisa, gente, mas fui para tudo que vocês possam imaginar. E eu recebi não porque eu tinha um currículo legal, eu recebi não porque eu não tinha experiência, e eu ficava desesperada com isso. E aí eu fiz muitas entrevistas, e a entrevista, como eu disse, que me marcou mesmo, foi uma entrevista que eu fiz na Barra, que eu fiquei, cara, agora deu ruim. Porque eu fiz toda a etapa da entrevista, e a última etapa era fazer a entrevista no local com o gerente, como se fosse o dono, alguma coisa assim. E era um escritório da Barra, bonito, um lugar muito bonito, um prédio, um bonitão na Barra. Eu lembro que eu peguei um ônibusinho, ele era perto daquela... Não sei se vocês conhecem aqui Barra, mas era tipo na Ilha da Barra, que se fala Ilha da Barra. Era um lugar ali, perto daquele lugarzinho ali. E aí eu fui, e eu cheguei, eu tava toda... Como eu falei, eu fiz tanto curso, gente, que eu fiz um curso de como se comportar em entrevista. E eu fui toda preparada, toda padrãozinha, botei um terninho, porque eu andava muito de terninha, porque eu era recepcionista dentro lá daquela escola de moda, então eu andava de terninho, bonitinho, sapatilha, porque eu não gosto de mandar andar de salto, ainda mais quando eu vou andar pra caramba, sapatilha, cabelinho preso, maquiagem leve, toda padrãozinho, bolsinha de lado. Cheguei na entrevista, sentei, e aí, quando eu cheguei, na verdade eu nem sentei, eu cheguei na entrevista e falei com a recepcionista, oi, bom dia. Eu vim pra entrevista tal. Aí a menina me olhou de cima a baixo, de baixo pra cima, de esquerda pra direita, da direita pra esquerda e falou, você? Cara, aquilo ali fez um você. Eu falei, ferrou. E aí, dentro de mim falou, quem é você pra falar assim comigo? Você é uma simples recepcionista. Olha só a cabeça da pessoa, né? Mas assim mesmo, aquilo me matou, porque eu não esperava que aquela mulher chegasse pra mim e falasse, quem é você? E eu falei, você é recepcionista, na verdade eu ia trabalhar como auxiliar administrativo no lugar. E aí eu fiquei com esse meu preconceito mesmo, quem é você para falar assim de mim, se você é uma simples recepcionista? Aí aquela coisa, o preconceito veio dos dois lados, né, dela e o meu. E aí eu sentei e fiquei lá esperando, ela senta aí, aí eu sentei. Aí chegou uma menina, bonita, garota bonita, loura, corpuda. Só que, gente, ela tava tão vulgarzinha. Aí, mas como eu disse, vem mais um preconceitozinho aí. Mas ela não tava aquela coisa, poxa, ela vem para uma entrevista de emprego. As pessoas, como assim, a sociedade bota como se fala? Fala assim, vai ser esse formato para você fazer uma entrevista. E eu tava com aquele formato. No sentido de que você vai para uma entrevista, você não pode mostrar busto, né? Você não pode ir de roupa curta, você não pode ir com roupa muito apertada, você não tem que ir com cabelo muito bagunçado. Tinha aquela coisa toda formalzinha que a gente aprendia num curso. E a garota foi totalmente fora daquele padrão que eu aprendia. Ela tava com vestido curto, ela tava com o peito quase de fora, ela tava com uma sandália alta. E eu falei, gente, a garota tá muito vulgar. E aí a menina chegou e a recepcionista tratou ela da mesma forma. E aí passou. Aí na hora da entrevista, ela mandou, ó, fulano de tal vai atender vocês, podem entrar. E aí a gente entrou junta. A gente sentou uma pra frente da outra, assim, de frente pro entrevistador, e a gente começou a falar. E aí o rapaz, nossa, seu currículo é bom, falou comigo. Aí eu, pô, obrigada. Olhou pra da menina, nossa, você tem uma experiência muito boa, blá, blá, blá. E aí ele começou a perguntar as coisas pra gente, e a menina falando, e a menina jogava o chiclete pra um lado, jogava o chiclete pro outro, e aquilo me deixava nervosa. E aí, conversa vai, conversa vem, ele, poxa, seu currículo é muito bom, mas tipo, você não é o perfil da empresa. Aí eu olhei pra cara dele, como é que é? Você não tem o nosso perfil, você não...
Você não chama atenção, você não é o perfil da Zona Sul, assim, da Zona Sul no sentido dali, Barra da Tijuca, sabe? Você tem cara de pobre, você tem cara de... E foi essa a resposta que eu tive, você não é o meu perfil. Aquela menina, sim, branca, loura, mesmo você olhava a pessoa e você falava, cara, eu tenho todo o conhecimento, mas eu não sou igual, e aquela menina jogava o chiclete para um lado e para o outro, ela pode melhorar um pouquinho, mas eu não tenho como mudar a minha cor da minha pele, e isso fez uma diferença muito grande. Eu saí dali arrasada, porque como o cara falou, você não é o perfil, você não é a cara daqui, ó. Você não tem essa cara. E eu falei, gente, arrasada, triste. Eu falei, cara, não acredito que eu tô passando por isso. E fui pra casa. E eu cheguei em casa e falei, cara, Gerson, aconteceu isso. A Gerson, fica assim, não, continua, tu vai conseguir outra coisa, não era a tua vez. Eu, tá bom. E aí eu continuei, né? Fiquei triste. Como sempre eu fico triste, eu fico arrasada, não quero fazer nada, então fiquei aquela semana toda em casa sem fazer nada. Na semana seguinte eu comecei de novo a procurar emprego. E aí naquela semana eu fiz 2 entrevistas, participei de 2 entrevistas. Uma entrevista era para as etapas, né? Participei das etapas. E aí eu cheguei nas últimas etapas para 2 entrevistas oficiais. Uma era para um emprego em Botafogo, o outro era um emprego na Avenida Brasil. E aí eu cheguei em casa e falei, pô, Jefferson, olha só, tem 2 empregos, eu vou fazer 2 entrevistas. Uma lá na Avenida Brasil é muito boa, o salário é bom pra caramba, tem vários benefícios. E vou trabalhar até tal hora. E a outra, eu vou trabalhar até tal hora, mas não tem muitos benefícios, mas eu vou fazer entrevista, vamos ver qual vai ser. E aí, o Gerson olhou pra minha cara e falou assim, cara, você vai ficar nessa entrevista de Botafogo, você não vai trabalhar em outro lugar. Aí eu falei, eu vou nas 2. Ele, não, você pode até ir, mas você vai ficar na de Botafogo. E dito e feito, gente. Minha vida mudou. Porque eu fui pra entrevista, e eu fui na entrevista de Botafogo. Nas 2, eu participei das 2 entrevistas, na verdade. Mas eu cheguei na de Botafogo, era um projeto social. E eu entrei, tive um acolhimento muito bom por todas as pessoas. Falei com a vice-presidente, depois eu falei com a presidente. Falei, na verdade, com 3 pessoas. E aí a vice, oi, tudo bem? Lá, você vai fazer entrevista com a presidente ou com a vice, não lembro muito bem direitinho quem era. E aí eu sei que a entrevistadora, ela era polonesa. E aí ela falou, estou muitos anos no Brasil, eu sou administradora de empresa, sou aposentada, e eu gostei do projeto, virei voluntária, e hoje eu estou aqui, e começou a falar, e falou do filho, que o filho trabalhava na Casa e Vídeo, e que ele tinha um estudo muito bom, não sei porque que ele foi trabalhar na Casa e Vídeo, ele podia continuar trabalhando com o pai. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, caramba, ela tá me contando sobre a vida do filho dela, mas tá falando de mim, sabe? Mas foi muito interessante que a conversa, na verdade, foi no sentido do acolhimento. Não foi aquela coisa que a gente sempre vê em entrevista que o cara vai em cima de você, pergunta um monte de coisa. Não, ela me deixou super confortável, porque ela falou da vida dela, falou do projeto, me perguntou como eu tava. E aí, pela conversa ter sido uma coisa informal, eu comecei a falar tudo, porque eu trabalhava numa escola de moda, eu comecei a trabalhar disso, eu sou religiosa, lá. E aí eu falando com ela, conversando, ela, moxa, que bom, mas você já trabalha com isso? Eu falei, nunca trabalhei com isso, na verdade, mas eu fiz faculdade em educação normal superior, fiz faculdade de professora, e eu trabalho tudo direcionado para crianças, né, com educação, na parte de educação especial mesmo, e a parte da administrativa por causa da pedagogia, e comecei a conversar com ela. Aí ela, que bom! Então, assim, gostei muito de você, eu vou deixar você para falar com a nossa administradora aqui, e vamos ver como vai ficar, eu vou te dar a oportunidade, conversa com ela, que aí você começa já semana que vem. Nossa! Eu fiquei assim, opa! Como assim eu já começo semana que vem? Que isso? E aí, eu conversei com a Suzana, que foi a minha ex-chefe. Suzana me deu todos os dados de como fazer o exame, né, admissional, documentação, fazer as coisas todas direitinho. Aí eu cheguei em casa, Jefferson, foi aquela coisa, tipo, nem cheguei em casa, na verdade eu já tinha celular nessa época, porque quando a gente casou, muito engraçado, quando a gente casou a gente pediu vários presentes via internet, né, e a gente pediu um monte de coisa, só que a gente também ganhou uma porção de coisa, e aí a gente pegou esses presentes da internet e a gente converteu em outras coisas e ele me deu um celular. A gente converteu o dinheiro e compramos um celular. Então eu tinha um celular e ele tinha um celular dele, desde que eu conheci ele tinha o mesmo celular.
E aí eu liguei, Jefferson, bem que você falou, eu entrei na entrevista do projeto social aqui, Botafogo, blá, blá, blá. Aí o Jefferson, pô, eu te falei. Eu falei, ai, nossa, que garoto da boca de sapo, sinistro. E aí eu comecei a trabalhar com o projeto social. E aí, como eu falei pra vocês, todas as fotos a gente tem que botar tarjinha, porque eu não pedi autorização para essas pessoas. Então, mas só para vocês saberem onde eu estava trabalhando, eu trabalhei na parte administrativa nesse projeto. E, como sempre, a gente começa a estudar. Eu estudei, porque tudo era muito novo. Eu tinha que pesquisar sobre essa nova realidade. Eu entrei como recepcionista, tá? Então, assim, não é diferente, porque acho que todo lugar, como você trabalha de recepcionista, você trabalha com atendimento ao público. E eu comecei a trabalhar ali com atendimento ao público e anotar recado, falar com pessoas, essas coisas normais que a gente sempre faz. Mas o que aconteceu? No ano seguinte, eu fiquei, na verdade, durante um ano dentro da instituição como recepcionista, e no ano seguinte eu recebi a promoção, que foi virar gerente administrativa. E como eu disse, logo quando eu entrei, eu conversei com a Suzana, que era a chefe, né, que era gerente administrativa. Ela saiu do projeto e eu entrei no lugar dela. E assim, eu tive essa oportunidade de ser promovida pelo trabalho que eu fazia dentro do projeto, muito responsável, e eu implantei algumas coisas dentro do projeto, deixei ele um pouco mais profissional, mais organizado, porque, como eu disse, eu vim de uma empresa, eu vim de um colégio, uma escola de moda, uma coisa empresarial, e eu estava fazendo, vim de toda a parte da educação mesmo, todos os cursos que eu estava fazia durante o período, eu fui fazendo o quê? Implementando até mesmo para facilitar o meu trabalho, eu fui implementando algumas coisas dentro do projeto. Então, assim, eu fui e acabei sendo promovida por causa disso. Poxa, legal, você tem conhecimento, tá pondura, você vai ser promovida. E eu fui promovida e virei gerente administrativo. E aí eu fiz o quê? Me capacitei. Porque, gente, eu saí de uma recepcionista e virei gerente. E a gerente, ela tinha que fazer o quê? Captação de recurso, leis do terceiro setor, certificações, trabalho voluntário e mais, e mais, e mais. Então, assim, era tudo muito novo. Mais uma vez, era tudo muito novo para mim. Me capacitar quando eu cheguei ali era entender aquelas famílias. Como eu disse, eu estava entrando, eu saí de uma escola de moda, uma coisa particular, onde eu trabalhava com sonhos, mas ao mesmo tempo eu trabalhava com pessoas que tinham um poder aquisitivo melhor. E eu entrei dentro do projeto social com pessoas em vulnerabilidade social que estavam passando dificuldade por os filhos estarem com um problema de saúde. Então era uma realidade totalmente diferente da onde eu estava vindo. Então eu tive que aprender aquela nova realidade. E em segundo passo eu tive que aprender a minha nova função de ser gerente administrativo, que era um cargo novo, com atividades totalmente diferentes da que eu conhecia. Então eu tive que me capacitar com essas novas realidades. E essa nova realidade foi captação de recursos, leis do terceiro setor, certificações, o trabalho voluntário, que eu já sabia do trabalho voluntário, mas agora eu estava trabalhando mais aprofundado com essas pessoas, e eu aprendi mais e mais e mais que eu tinha que aprender. E aquela coisa, né? Vamos estudar, eu tinha que aprender porque eu tinha que qualificar cada vez mais um projeto. E aquele projeto não era um projeto, qualquer projetinho, ele era realmente uma organização da sociedade civil. Ele estava legalizado, ele já tinha a sua história de mais de 20 anos. Então, assim, não era um projeto que começou ontem, era um projeto que já existia há muito tempo, ele já estava ali, como se fala, constituído, ele já estava ali vivendo aquela realidade durante muito tempo. E aí, aquela coisa, né? Eu virei mãe de cachorro, eu tenho 2 cachorros, né? Porque, como eu falo, a gente está sempre trabalhando, mas a gente vai vivendo a nossa vida em paralelo, né? Virei mãe de cachorro e, mais uma vez, eu saí daquele meu mundo paralelo. Como eu disse, eu trabalhava numa organização estruturada, que tinha mais de 20, hoje ela tem mais de 20 anos, então tinha mais de 15 anos, né, de existência, onde eu era uma pessoa assalariada, vamos dizer assim, uma CLT, eu recebi um salário para estar dentro daquela instituição, e eu fui para uma capacitação, onde eu conheci mais ou menos umas 40 instituições. E dessas mais ou menos 40 instituições, eu conheci uma realidade totalmente diferente da minha realidade. E aí você deve me perguntar assim, como assim você conheceu uma realidade diferente? Eu participei de palestras, eu participava de seminários, eu participava de assembleias. Mas essas assembleias, seminários e outras coisas, a gente não conhecia as pessoas. O que é o sentido de conhecer? Eu não conhecia a fundo aquela instituição. Eu, aquela pessoa era minha coleguinha. Eu passava e, oi fulana, oi Beltrana. Mas eu não sabia quem o Beltrana, como estava o seu projeto, onde ele estava. Eu não sabia disso. Eu sabia que fulana
tinha um projeto social e trabalhava com crianças. Eu sabia que Beltrana tinha um projeto social e trabalhava com idosos. Eu sabia disso, mas eu não sabia o que se passava dentro daquela instituição. E quando eu fui para esse curso de capacitação, eu entendi o que era o terceiro setor. Eu entendi, na verdade, não é nem que eu entendi o que era o terceiro setor, eu entendi uma realidade que não era minha. Eu escutei a história de projeto, as suas vidas, né? E assim, o que são suas vidas? Eu entendi as suas dificuldades, suas dores, os seus medos, os seus receios e os seus sonhos. Eu sabia que meu projeto era, eu vou precisar me capacitar, eu vou tentar recursos, eu vou conseguir fazer uma divulgação. Era isso que eu pensava ali. Mas ali, quando eu entrei naquele curso, as pessoas falavam, o meu projeto foi criado porque eu sofri isso, o meu projeto foi criado porque meu filho, aconteceu isso com meu filho, o meu projeto foi criado porque eu vivi aquilo, sabe? O meu pai viveu. Pessoas que viveram aquela realidade. Pessoas que queriam mudar a realidade de outras pessoas porque elas vivenciaram. Eu escutei pessoas falarem que meu projeto está muito difícil, está com uma dificuldade muito grande, eu tiro o dinheiro do meu bolso porque eu pago o projeto, porque foi eu que criei, é o meu sonho. Os voluntários é muito chato, são irresponsáveis. Então eu ficava, nossa, mas a minha realidade é totalmente diferente, meus voluntários são legais. E isso, alguns são meio assim, mas 90% deles são bons. Nossa, meu projeto ganha dinheiro, a gente tem dinheiro, a gente paga pessoas. Como assim? O que está acontecendo aqui? Eu estou num lugar totalmente diferente. E realmente, eu estava num mundo paralelo. Eu não estou dizendo que naquele total de 40 instituições todas estavam nesse nível. Não, tinha instituições que estavam igual a mim e melhores. Mas a maioria estava com essa realidade. E aquilo, eu falei, gente, caramba, isso é irreal. Gente, mas vamos lá, né? Vida que se segue, né? Aquela coisa, né? Aquela ali é a realidade daquelas pessoas, a minha realidade não é essa, vamos continuar nossa vida. O curso acabou. E eu fui viver minha vida. Só que aquela coisa, a gente está no meio da tecnologia. O curso acabou, mas a gente continua se conectando. A gente tinha um grupo de WhatsApp, onde as pessoas perguntavam, e aí, como você tá? Meu projeto precisa daquilo, meu projeto precisa daquilo outro. E a gente começou a se comunicar pela WhatsApp. Só que o que aconteceu? Me surpreendeu que as pessoas iam falando, e um momento, daquele grupo falou, gente, estou com muita dificuldade no meu projeto, eu acho que eu vou fechar as portas. E aquilo, eu falei, como assim eu acho que eu vou fechar as portas? Agora eu conhecia aquele projeto. Eu conhecia aquela mulher. Eu sabia o que aquele projeto fazia. E como que ele vai fechar as portas tendo 50 crianças sendo atendidas? Entendeu? Como que ele vai fechar as portas tendo 150 famílias? É real. O que vai acontecer com aquelas pessoas? Sabe? E ao mesmo tempo, o que vai acontecer com aquela mulher que ela fez o sonho dela se realizar? Sabe, nem se realizar, estar se realizando, e agora vai tudo por água abaixo. Eu falei, não, gente, isso tem que acabar, eu vou ter que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu fiz o quê? Eu passei, no final do ano passado, no final de 2018, eu comecei a espalhar o meu conhecimento e relacionamento, e relacionados a projeto social pelas redes sociais. Porque, como eu disse, claro que eu não podia fazer isso em todas as organizações, mas eu podia fazer com as que eu conhecia no sentido de virtual. Muitas pessoas falavam, nossa, Débora, você me ajuda a fazer isso aqui? Eu ia lá, ajudava, porque como eu falei, eu estava estudando, eu estudei para estar fazendo aquilo ali. E eu falei, poxa, claro. E as pessoas quando vinham me pedir ajuda, eu falava, cara, vou te ajudar. Mas quando eu via aquelas coisas acontecerem, estava aquelas histórias, eu falei, cara, se aquele projeto está acontecendo aquilo, imagine os outros projetos espalhados pelo Rio de Janeiro. Espalhado, sabe, pelo Brasil. Eu acho que eu posso fazer o mínimo. E esse mínimo é pelo menos passar o meu conhecimento para essas pessoas. O conhecimento que eu tenho, que eu demorei anos da minha vida para aprender, e eu ainda estou aprendendo cada dia mais, eu posso passar isso pelas redes sociais. E eu comecei a passar. E hoje eu quero mostrar que os projetos sociais, eu quero mostrar para todo mundo, não só para quem tem projeto social, mas realmente para todo mundo. Que o projeto social, ele tem uma importância fundamental em nossa sociedade. E que eles não mudam somente uma ou duas vidas. Eles mudam várias vidas. Porque assim, não é só você pode falar assim, meu projeto atende 50 crianças. Você possivelmente não vai mudar a vida de 50 crianças, mas você vai mudar a vida de 10, 20. Entendeu? E se essas crianças não tivessem no seu projeto, você não ia mudar a vida de ninguém. Essas pessoas não iam ter uma perspectiva de vida melhor. Então eu quero que as pessoas saibam disso.
As pessoas que estão dentro de projetos sociais, que têm seus projetos, que ela entenda o quanto ele é importante. E as pessoas que não conhecem projetos sociais, falam mal dos projetos, que elas entendam o que é um projeto social. Porque não basta você chegar e falar assim, projeto social só quer dinheiro do governo, projeto social só quer isso. Porque falar é fácil, mas conhecer ninguém quer. Ninguém quer ir lá pesquisar, mas acho que fica mais fácil uma pessoa chegar e falar para você, mostrar que ela tem um conhecimento e você, tudo bem, realmente agora o projeto social é isso, vou dar uma pesquisada para ver realmente se é isso mesmo. Então, o meu objetivo foi esse, criar conhecimento para as outras pessoas, é passar o que eu sei hoje e o que eu aprendo a cada dia para que mais pessoas conheçam umas coisas e façam da melhor forma possível os seus projetos. E aí, como sempre, eu tenho que agradecer a minha mãe, né? A pessoa que fez eu ser quem eu sou, porque sem ela eu não estaria aqui. Sempre foi ela que batalhou a vida inteira por mim, por meu irmão. Eu, assim, tenho muito orgulho, porque eu e meu irmão somos, até o momento, né? Aquele momento a gente está em 2020, então assim, há 10 anos atrás, nós dois fomos os primeiros da família a se formar numa faculdade. Então eu tô falando não só da família no contexto de meu pai, minha mãe, minha avó, meu irmão, meu tio, minha tia. Então assim, a gente foi os primeiros a se formar na faculdade. E a minha mãe sempre foi a base disso tudo. Claro que tem meu pai, que estava ali sempre presente, foi a pessoa que deu o suor e botou a comida dentro de casa. Mas sem a minha mãe como nosso psicológico lá, se fortalecendo, sempre sendo aquela pessoa, não, vai conseguir, tá tudo bem, vai lá que você consegue. Acho que a gente não estaria aqui se não fosse ela. E segundo, né, claro, Jefferson, né, o cara que está comigo nessa jornada, que é de melhorar o mundo, é ele que fica aqui por trás, que eu sempre falo para vocês, que ficam por trás aqui das câmeras, e agora tá se apresentando para vocês na parte de informática, na parte do mundo digital, realmente. Então, assim, são duas pessoas que são os meus pilares nesse momento. Claro que eu tenho que agradecer muito a Deus, mas ele é um ser superior, ele está acima de tudo. Mas os dois sempre são muito presentes na minha vida. Minha mãe, que me fez ser a mulher que eu sou, e o Jefferson, que está sempre me incentivando, me ajudando, me apoiando em relação a essa nova jornada que a gente está começando, que é esse projeto de tentar realmente melhorar o mundo, de fazer a diferença. Gente, agora que você já sabe quem sou eu, ficou bem mais fácil de vocês falarem, caraca, agora eu já sei quem é ela, o que ela faz, por que ela faz, e é isso aí. Então, assim, eu acho que o terceiro setor ele sempre esteve presente na minha vida, e eu só descobri isso depois, de bem mais velha. Como eu disse, eu sempre estive na igreja, eu sempre participei da parte da bolsa escolar da escola, e eu falo, ele sempre esteve presente, eu simplesmente não soube que era ele. E hoje estou fazendo parte dele e eu quero fazer a diferença como ele sempre fez na minha vida. Gente, muito obrigada e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.